Olá pessoal, estamos aqui com o nosso primeiro caderno de atividades de língua portuguesa dos 8º anos do ano letivo de 2021. Aproveito o ensejo aí do vídeo para desejar um ano produtivo, benéfico, um ano produtivo de aprendizagem, que vocês consigam vencer mais um ano tão atípico, tão diferente, né? Logo, se Deus quiser, nós estaremos aí na normalidade, assim, um pouco do próximo do normal que nós vivemos, né? E deixo aqui também a mensagem que não encarem a situação sozinhos, tá? Na solução destes cadernos, se vocês sentirem qualquer dificuldade, procurem o professor de vocês, tá? Procurem o professor de vocês, não se sintam desafiados sem ajuda, tá? Nós, quanto professores, estamos aqui para estender a mão e tentar amenizar a situação complicada em que vivemos da melhor forma possível, tá? Então, o professor é o primeiro parceiro direto de vocês na solução dessas atividades, e o objetivo dela é que vocês aprendam, né, bastante com as atividades. A gente sabe que não é da mesma forma, não é do mesmo nível conforme a gente tinha da forma presencial ali, você e o professor, né? Mas a gente tenta ao máximo amenizar a situação e procurem de toda e qualquer forma o professor que estarão ali prontos para atender vocês, ok? Então vamos lá. Primeiro caderno aqui de atividades de língua portuguesa dos 8º anos começa com o exercício de transformar uma oração em um substantivo, né? Então, eu vou ensinar o processo que já tem até como exemplo para ficar claro para vocês, né? Do que deve ser feito, tá? Então, você observa aqui, ó. Eu tenho terminasse, que é um verbo. Não tá marcando, mas eu tenho aqui, ó, terminasse, que se trata de um verbo, e término, que trata de um substantivo, tá? Então, eu tenho aqui um verbo e aqui um substantivo. Então, o seu processo é fazer a conversão desse verbo para o substantivo, tá? De que forma eu vou fazer isso, professor? Então, você vai primeiro analisar o sentido da frase, tá? Percebam que está em itálico, né? A letra levemente inclinada, né? As palavras que vocês vão transformar em substantivo. Automaticamente, depois, para vocês fazerem a adaptação, vocês vão ter que eliminar este que da frase, tá? Então, vamos lá. Toda vez que você for converter essas palavras em um substantivo, acrescente a expressão ato de, tá? Como é que se chama o ato de compreender? Como é que se chama o ato de divertir? Como é que se chama o ato de retornar? E como é que se chama o ato de chegar? Tá? Quando você coloca a expressão ato de, e você fizer essa pergunta, vai vir o nome. Então, quando vir esse nome, logicamente, você vai ter o substantivo em que você vai utilizar, tá? Por exemplo, primeiro aqui, ó, compreendam. Como é chamado o ato de compreender? Eu chamo de compreensão. Ah, então o que eu vou fazer com compreensão, professor? Então eu vou reescrever, eu tenho que encaixar a compreensão, né? Então o piloto espera que os passageiros compreendam. O piloto espera a compreensão dos passageiros, tá? Então você vai fazer o processo de reescrita aí, ok? Então eu vou explicando questão por questão, tá? Você pode pausar o vídeo agora, ir lá resolver a questão 1 e volta aqui no vídeo para a continuidade das explicações, ok? Você pode seguir o vídeo dessa forma para que você possa ir resolvendo por partes,
e ver se tem alguma dificuldade. Sentiu alguma dificuldade, tem alguma dúvida, né? Anote, observe e antes de enviar esse formulário, entre em contato com o seu professor para sanar essa dúvida, ok? Certo? Recurso bom para vocês usarem, dicionário, tá? Porque quando aparece lá no dicionário, por exemplo, a palavra compreensão, se tiver um Szinho ponto na frente, né? Significa que na classe gramatical ele é um substantivo. Então é a palavrinha que eu vou utilizar, tá? E não se sintam acanhados em usar um dicionário, porque ele te auxilia tanto na escrita, na correspondência correta da palavra, na forma como você deve escrever e até para enriquecer e aumentar o seu vocabulário, sua capacidade de vocabulário, tá ok? Então vamos lá. Questão 2. Questão 2, eu vou ler o enunciado, diferente da primeira, né? Que não tem um contexto aí a ser utilizado para você entender um pouco melhor. Na linguagem oral e coloquial, o que é uma linguagem oral e coloquial? É aquela linguagem despojada, despojada quer dizer descompromissada, em que você não tem aquele policiamento se a palavra está certinha ou não está, se é uma forma padrão, se é uma linguagem, né, que corresponde certinho às normas gramaticais. Essa linguagem oral e coloquial é aquela linguagem que a gente usa no dia a dia com pessoas muito próximas de nós, né? Primos, amigos, pais, né? Parentes. E você não tem ali com essas pessoas a preocupação de policiamento, digamos assim. Ou seja, você não está ali para ser avaliado. Então você não tem um compromisso com a linguagem correta. Naquele momento a sua intenção é se comunicar. Então a intenção é puramente a comunicação. Então não vai respeitar muitas regras gramaticais, né? Então, bonita pra caramba, podre de rico, mó inteligente, branco de susto, né? Essas expressões aqui, elas estão aumentando, né? Elas estão intensificando o quanto, né? Então olha aqui, ó, há diversas maneiras de intensificar o grau de um adjetivo sem flexioná-lo nas formas convencionais da variedade padrão. Ao invés de eu falar que aquela garota é muito bonita, eu falo, ó, aquela garota é bonita pra caramba. Essa expressão aqui não é uma expressão que você utiliza na sua redação, numa carta recomendação, numa entrevista de emprego, né? Porque são situações que exigem formalidade e uma escrita adequada, né? E ela representa, né, um exemplo de linguagem oral e coloquial, né? Então, você vai colocar ali, né? Você vai reescrever essa frase colocando essas palavras aqui, ó, no aumentativo, tá? No aumentativo. Como é que é aumentativo de bonita, de pobre? Não, perdão, eu marquei a palavra errada. Vou remarcar para vocês corretamente, perdão. Bonita, rico, inteligente e susto. Então você vai usar o quê? Um adjetivo flexionado no grau superlativo, ou seja, você vai intensificar. Você vai usar um aumentativo. Vejamos bem lá. Olha o exemplo que eu tenho aqui. Ela disse que o café está caro. Resposta: põe caro nisso. Está caríssimo. Então é aumentativo de caro, tá? Qual é o aumentativo dessas palavras aqui? Então você vai reescrever essas frases, ok? Colocando essas palavras no aumentativo e retirando essas expressões orais, tá? Esse sujeito é podre de rico. Esse sujeito é? Coloca o rico no aumentativo, tá? Aumentando ali ou intensificando essa característica, tá? Ok? Terceira questão. Na linguagem afetiva e familiar, veja bem, já me definiu em situação de uso. Afetiva e familiar, quer dizer,
afetiva quer dizer que demonstra carinho, familiar que é próxima, né? É comum o advérbio assumir a forma diminutiva, tá? Nesse caso tem um valor de superlativo. Por exemplo, o vovô ande devagarzinho para não forçar o joelho. Então, quando a gente fala devagarzinho, é que a gente está demonstrando carinho com o vovô numa situação que pode ser preocupante, né? Eu poderia usar ali no sentido, vovô ande devagar para não forçar o joelho. Ok, estaria, né? Talvez a intenção comunicativa seria a mesma, né? Alertá-lo sobre um risco que ele corre. Mas quando eu coloco a expressão devagarzinho, quer dizer que eu estou tratando esse vovô com carinho. Então tem uma carga significativa de sentimento no que se fala, tá? Então, nesse caso, devagarzinho significa muito devagar, tá? Então, aí vem a pergunta aqui, ó. Entre as frases seguintes, indique aquelas em que há advérbios no diminutivo com o valor de superlativo e o significado de cada um deles. Não vou cobrar a questão do significado, é para você marcar pelo menos as alternativas, tá? Pode ser mais de uma, em que esse advérbio foi usado no diminutivo, transmitindo uma linguagem afetiva, uma demonstração de carinho, né? Então você vai lá e assinale a questão, ok? Respondeu, pausa, vai lá, responde e volta aqui para a gente continuar com a explicação, ok? Questão 4. Na linguagem escrita, por razão de clareza e concisão, deve-se evitar repetição do conectivo que, né? No caso, o emprego de orações subordinadas adjetivas, um dos recursos mais para isso é empregar no adjetivo no lugar da oração. Então, a oração adjetiva, ela tem por função dar característica a um termo já citado na frase. Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui. Parece que não está querendo grifar. Por exemplo, em seus textos você deve usar uma letra que pode ser lida. Então, o que pode ser lida é característica da letra. Em seus textos pode-se usar uma letra legível. Qual é a diferença dessas duas partes grifadas? Nenhuma, né? Essa foi aqui usada em forma de uma oração. Você percebe que tem verbo, que tem a conjunção que. E essa aqui foi usada na forma de adjetivo, tá? A gente viu agora o que é um adjetivo. É a palavra que tem uma característica. Então, no exercício 3, no exercício 4, perdão, o que você vai fazer? Você vai reescrever essa frase, né? E vai trocar esses termos grifados por uma palavra só, tá? Lembra do auxílio do dicionário? Né? Pode recorrer de novo a ele, tá? Para que você compreenda melhor e facilite aí a sua busca de resposta, ok? Você vai pegar essa expressão e vai trocar por uma palavra só. Essa palavra sendo adjetivo com o mesmo sentido do que está grifado, tá? Vou fazer uma aqui só como exemplo, tá? Letra A, por favor, não faça o discurso que não tem fim. Como é a característica daquilo que não tem fim, tá? Como é a característica do que não tem fim? Vai ficar da seguinte forma: por favor, não faça um discurso infindável. Ou seja, infindável quer dizer que não tenha fim, né? Poxa, professor, são palavras complicadas, nunca vi, não conheço. Acabei de reafirmar para vocês que o auxílio bom para vocês buscarem informação é o dicionário, tá? Ok? Quinta questão. Aí nós retomamos o uso do advérbio, tá? Leia as seguintes frases que normalmente são presentes em caminhões e indique as circunstâncias das orações subordinadas adverbiais expressam.
vocês devem ter estudado os advérbios, né? E sabem os tipos de advérbios que vocês encontram ali, né? Ou não? Não? Então vou deduzir que vocês não tenham visto ainda. No formulário eu vou anexar o conteúdo, tá? No caderno de vocês, como ele veio da CEMED, não tem, mas quem não tiver, procure o professor para te auxiliar nesse sentido. Ou você que está assistindo o vídeo aí, você pode pausar para olhar e buscar informação, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo, ó. Sou grande porque respeito os pequenos. Então a oração destacada indica a circunstância de causa. Essa que eu acabei de destacar, ela tem uma relação de causa. É a causa que ela define o fato de ser grande. Qual é a causa de ser grande? Porque respeita os pequenos. Esse porquê, ele define uma causa. Ah, então, quais são as circunstâncias expressas nessas orações aqui? Você só vai escrever as circunstâncias. Eu vou anexar aqui, ó. Essas são as circunstâncias. Causa, que eu acabei de citar para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Causas, que vai definir o motivo, né? Indica o motivo, ou a própria palavra diz causa. Consecutiva, que estabelece uma consequência, tá? Condicional, que exprime uma condição, né? Uma circunstância de condição, algo que para acontecer depende daquilo ou de outra situação, né? A concessiva é a mais complicadinha, porque a concessiva ela é complicada de compreender o contexto dela, mas enfim, vamos lá. O que seria uma concessiva? Uma concessão é algo que poderia atrapalhar em relação à primeira oração, mas não atrapalha. Por exemplo, embora tenha chovido muito, todos os alunos vieram para a aula. Bom, o fato de ter chovido muito atrapalharia os alunos de irem à escola, mas atrapalhou? Não. Então isso é concessão, algo que poderia atrapalhar, mas não atrapalha, ok? Eu tenho aqui conformativas, que é a ideia de conformidade, a circunstância de conformidade. O que é conformidade? Quer dizer estar de acordo, tá? Estar em concordância, tá? Que está de acordo. Então, estar conforme quer dizer estar de acordo, estar em mesma sintonia, tá? Comparativas é uma comparação, tá? Uma comparação, isso daí vocês entendem, né? Quando eu comparo um termo ao outro. Eu tenho finais, que é de finalidade. O que é um recurso de finalidade? É quando ou exprime uma intenção ou um objetivo. Por exemplo, uma frase aqui: sentei-me na primeira fila. Qual é o objetivo disso? Qual é a intenção de ter se sentado na primeira fila? Para que pudesse ouvir melhor. Tá? Então isso é final. Temporal. Tempo, né? Quando responde sempre a relação de tempo, vai responder a pergunta de quando. Eu me sinto segura assim. Quando? Quando você se sente segura? Né? Que fecha quando fecha a porta de minha casa. Então essa é a relação de tempo, tá? E por último, proporcional, que a ideia é a circunstância de proporção, é algo que trabalha assim a relação de quantidade, digamos assim, né? Algo que aumenta ou diminui. Quanto menos trabalho, tanto menos vontade tenho de trabalhar, né? Então, ou seja, algo que aumenta para algo que diminuiu, tá? Então a proporção ela trabalha com relação de quantidade, aumentando ou diminuindo, ok? Então nós temos aqui, seguindo aqui então. A próxima questão, a questão 6, é a questão de entendimento do texto, tá? Tem um texto aqui falando sobre o rio Amazonas e a floresta que circunda, que está à volta desse rio, né? E no finalzinho aqui do texto, tá? No finalzinho aqui, ó, ele usa é água que não acaba mais. E eu tô te perguntando o que revela, qual é o entendimento dessa expressão? Professor, eu não entendi. Então você tem que retomar o texto, ler esse texto, para saber qual é a ligação dessa expressão com o texto.
O que ele quis dizer com isso, justamente no final do texto? É água que não acaba mais, né? Eu percebo aí uma ideia de exagero, né? Que é muita coisa, né? Que é muita água. Então, qual é das alternativas que tem melhor relação de entendimento com a frase usada aqui no texto, tá? Então, é para assinalar. Marque a sua alternativa. Próximo, eu tenho um texto que vai corresponder às questões de 7 a 12, tá? É um texto pequeno que faz refletir sobre a questão do homem e a preservação do ambiente e as consequências de quando o homem não faz. Eu tenho a fonte aqui e a data no finalzinho, né? E a ideia é alertar, na verdade, ou ele traz informações sobre os acontecimentos do que tem feito. E o interessante é a data de quando ele foi publicado, né? Porque se você perceber, 1979. Se passou tantos anos e ainda o tema é discutido, o tema ainda é encarado sem relevância e nós temos muita consequência disso, né? Então vamos lá. Você vai fazer a leitura com bastante atenção desse texto, tá? Ah, professor, eu não entendi esse texto porque eu não entendi algumas palavras. Procure o significado da palavra, tá? Até que você compreenda muito bem o texto, certo? A partir do momento que você compreendeu o texto, vem aqui para as questões, para assinalar as alternativas, que é da questão 7 até a 12, é questão de múltipla escolha. Então você vai marcar a sua opção, tá? Questão 7. O autor propõe ao leitor que imagine uma cena para que ela funcione como? Bem no comecinho ele fala assim, ó, o autor do texto. Tente imaginar esta cena. Por que ele conversa com o leitor do seu texto, levando ele a imaginar as situações que ele vai colocar? Com que intenção ele fez isso? É um ideal a ser alcançado, uma fantasia que nunca se realizará, um objetivo que se deve dar às costas, uma finalidade dos grupos religiosos ou uma mensagem de fraternidade cristã? Logicamente, você vai descobrir qual é o intuito dele levar essa imaginação quando você ler todo o texto e compreender a sua posição, tá? Questão 8. Os homens, animais e florestas e oceanos convivendo em harmonia, tá? Olhando lá na continuidade do texto, tá? No que vem depois dessa parte lá dentro do texto, o que o autor mostra? Que ele esqueceu de se referir aos rios, que o homem é um agente desequilibrador da natureza, ou seja, que, né, ele causa danos ali à natureza, que os animais não matam seus semelhantes sem motivo, que a poluição tem causas naturais, ou que os seres vivos vivem em equilíbrio no mundo atual. O que o autor mostra depois desta parte citada no texto, tá? Então, compreendendo, você vai marcar o xizinho ali, tá? Na sua alternativa. Questão 9. O item em que o elemento sublinhado tem o vocábulo correspondente indicado de forma adequada é... Isso aqui você vai retomar no texto, tá? Então, por exemplo, você vai buscar essa primeira parte aqui, essas primeiras partes lá no texto, tá? Você tem que entender ela empregada lá no texto. Será que essa parte que ele citou no texto eu posso trocar por harmoniosas? Será que essa parte lá no texto, quando ele cita não mata animais sem motivos, eu posso trocar essa expressão por impensadamente? Influências que uns exercem sobre os outros, eu posso trocar essa parte lá no texto por recíprocas? O que é recíprocas? É quando você faz e recebe aquilo, né? Você é uma ação correspondente a uma reação, ou seja, você é tratado da mesma forma que recebe, digamos assim, né? Estão em equilíbrio. Lá no texto eu posso trocar será por equilibradamente, porque aqui, se você olhar essas partes sozinhas, elas vão fazer sentido. Mas quando você retoma lá no texto essas partes e ler o contexto que está à volta, você vai entender que elas não podem ser empregadas essas palavras aqui no lugar delas, tá? Só tem uma aí que vai ser a resposta. Controlar a exploração das florestas. Eu posso trocar será aqui por ecológica?
tá? Só tem uma alternativa aqui que você vai poder trocar essa expressão aqui por essa palavra. Então, qual é a alternativa que eu posso fazer isso, tá? Os homens retiram das plantas apenas os frutos necessários. Nessa parte que ele cita no texto dele, que os homens retiram das plantas apenas os frutos necessários, qual é a proposta que ele defende, o autor, citando essa frase? Que não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, que Deus proverá o dia de amanhã, se souber usar nunca vai faltar, né? A ciência prevê para poder prover, quem espera sempre alcança, né? Com o uso dessa frase, qual é a mensagem transmitida pelo autor, tá? Você vai marcar, assinalar apenas uma alternativa também. 11ª questão. No final do primeiro parágrafo, aparece 2 parênteses com pontos. Vamos retomar lá no texto? Eu vou te mostrar qual que é. Tá vendo esse aqui, ó? É esse aqui. Ele está perguntando qual é a função, ou seja, por que o autor desse texto ou quem está usando o texto colocou essa parte nesse texto. Por que foi usado esse símbolo? Tá? Então, lá na questão 11, no final do primeiro parágrafo, aparecem 2 parênteses com pontos. Isso significa que? Por que ele utilizou aquele sinal ali? O autor deixou de dizer outras coisas importantes? O texto deixou de reproduzir uma parte do texto original? Parte do original do texto está ilegível? Será que é ilegível? A gente não consegue ler. Nesse espaço havia uma ilustração que foi omitida. Será que tinha alguma imagem ali? Ou letra E, havia originalmente, ou seja, na forma original do texto, trechos em outras línguas. Será que tinha ali a mistura de outra língua, uma língua estrangeira, né? Será? Então você vai escolher uma alternativa sobre qual é a função daquele sinal ali, tá? Questão 12. O que o primeiro parágrafo tenta defender? Se você ler aqui, ó, o primeiro parágrafo do desaparecimento dos animais, você já vai entender a posição do autor do texto em relação ao tema da preservação do meio ambiente, né? Então, o que ele defende ali? O equilíbrio ecológico, a extinção dos animais, a despoluição ambiental, o reflorestamento, a proteção de rios e oceanos. Qual dessa alternativa aqui, a 12, vai ser a resposta certa em relação ao primeiro parágrafo? A 12, ela pode gerar uma certa dúvida. Falar assim, professor, eu acho que tem 2 ou 3 ali que se encaixam no texto. Quando isso acontece, o que você faz? Você vai optar por apenas uma resposta, que é a correta, tá? De maneira mais abrangente, ou seja, de uma maneira mais geral. Então, qual dessas alternativas cabe mais à defesa do autor? Defesa quer dizer o quê? O ponto de vista dele em relação ao tema, tá? Como que se solucionaria o problema que ele levantou dentro desse texto, tá? Então, você vai assinalar uma alternativa, ok? Então, certo, pessoal? Eu não sei como esse vídeo vai chegar a vocês, mas se chegou a você, significa que você está fazendo esse vídeo, está olhando esse vídeo, né? Talvez resolvendo seu caderno impresso, ou talvez, né, da melhor forma possível, digitando o seu formulário. Responder via formulário, tá? Clicando no link, tendo as perguntas online, é exatamente igual às questões do caderno impresso. Você envia as respostas para o professor, tá? O professor vai abrir esse formulário e vai corrigir suas respostas. Corrigindo, ele atribui a pontuação e devolve para você a pontuação que você tirou desse caderno e também quais seriam as respostas corretas, tá ok? Ah, professor, eu não recebi. Passou do tempo de devolver esse caderno, não recebi nada. Então você vai ter que entrar em contato, porque o que aconteceu bastante o ano passado? O aluno não digita o texto, ou não digita o e-mail de maneira correta, falta um ponto, coloca um acento, alguma coisa acontece na hora de digitar. E a gente sabe que o e-mail, se faltar uma letra, se colocar um acento, um sinal gráfico ou faltar algum sinal, o e-mail não é enviado. Você não vai receber a resposta.
Então, muita atenção na hora de você digitar o seu e-mail para que você possa receber a sua pontuação e as respostas devidas, né? As respostas corretas, tá ok? Certo, pessoal? Então, retomando ali o que eu disse no começo do caderno, tá? Da explicação. Se você tiver qualquer dúvida ou sentir qualquer dificuldade, procure o seu professor que ele estará em pronto atendimento, tá? Ok, pessoal? Bom estudo a vocês, ok?